Olá, pessoal. Vamos então iniciando, né, mais um encontro mensal do CVA, que é o Colégio Virtual de Aproximadores. Como esse programa vai ser disponibilizado no site da CIPEC e qualquer pessoa interessada pode assistir, né, esses encontros do CVA, então, é interessante nós comentarmos sobre alguns aspectos fundamentais para a compreensão do que seja o colégio virtual de aproximadores. Sendo assim, então, a gente colocaria que aproximador seria aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela consciência que participa semanalmente de uma atividade energética grupal interassistencial a nível planetário da sua casa, da sua cidade, do seu país, enfim, do seu local de residência. E após a participação, então, nós participamos dentro de uma conexão pela internet nos relatos das vivências experimentadas durante essa atividade interassistencial. Então, lembrando também que essa atividade interconexão multidimensional é a PROSIM, né? É a representação dessa atividade, que por sua vez também seria uma atividade programada da cidadania multidimensional, ok? Então, esses encontros, na verdade, mensalmente, têm como objetivo uma lista de itens que a gente vai voltar a comentar para que haja um entendimento melhor sobre o próprio assunto. Então, vamos ver como objetivo do Colégio Virtual de Aproximadores, que é inicialmente promover um encontro descontraído entre os aproximadores. Seria a desmistificação da existencialidade, que tem que ser uma coisa séria, bem contraída. Não, a interassistencialidade tem que ter a leve participação do bom humor, da descontração. Então, um dos objetivos desse encontro mensal é exatamente isso, Começou, o Walter está falando. Promover essa interação entre todos os aproximadores. Não é? O segundo objetivo é, com isso, fortalecer a conexão, o rapport de qualificação interassistencial entre todos, tá? Onde você pode contar a sua história pessoal, como é que você desenvolveu o seu processo todo evolutivo até agora, como é que está a sua participação na APROCI, os relatos das suas vivências antes e depois da APROCI, como é que é a tua cidade, um pouquinho do relato da sua cidade, do seu ambiente, não é? Como é que você está parapsiquicamente no sentido de desenvolvimento interassistencial, quais são as suas gestações conscienciais, ou seja, suas produções literárias ou as suas abordagens de autoexemplificação, enfim, como é que está a nível do seu grupo, da sua família, como é que você está se sentindo, está havendo uma assistência a nível familiar, enfim, a nível coletivo, na sociedade que você vive, comentar um pouco sobre o Holopensene, sobre o bolsão que você assiste, que na verdade é a oficina da cidadania multidimensional, e qualquer outro assunto que a pessoa queira colocar nesses encontros, ok? Então, de modo geral, os objetivos desse encontro mensal se referem basicamente a esses itens, não é? Então, voltando, não é, no aspecto inicial do encontro de hoje, nós vamos ter inicialmente um relato do aproximador Carlos Menezes. Então, a gente gostaria de ouvir um relato do Carlos sobre a questão da assistencialidade. Na sequência, então, a gente vai ter uma apresentação em vídeo da Gisela Dutka Kirikeri, residente na Alemanha. Depois do vídeo, então, ela vai estar disponibilizando aí um espaço, um tempo para
trocar ideias ou se alguém tiver algum questionamento. E depois disso, então, o Walter vai fazer uma apresentação sobre a reurbanização extrafísica, focando mais nos conceitos de parapolítica e para-administração pública. Ok? Então, a gente inicia com o relato do Carlos. Bom dia a todos, tudo bem? Como estão? Eu estou bem melhor hoje, passei a semana meio gripado, mas eu sobrevivi, eu estou aqui. E não é Covid, hein? Tá tudo bem comigo, né? Eu pedi para fazer esse relato, vai ser algo rápido, mas que tem sido de grande experiência para mim. Aos que não sabem, a minha ex-esposa, no dia 5 de julho, ela faleceu. Minhas filhas me ligaram de madrugada e eu vim para cá. Tá, o ambiente está diferente porque eu retornei para minha casa, né? Porque a casa aqui estava do meu nome, do nome dela. Bom, foi no dia 3 de novembro. Cheguei aqui, ela tinha tido uma parada cardíaca, né? Não retornou, o SAMU tentou, ela não retornou. Mas a experiência começa quando eu peguei o Uber, que eu vim para cá, eu estava bem agitado e recusando na minha mente. Não, ela não faleceu, mas alguma coisa foi entrando e eu conversando com a amparadora e me veio na mente, olha, ela dessomou. Aí eu descansei, na hora. Antes de chegar aqui, eu já sabia que ela havia dessomado. Eu cheguei, eles estavam tentando reanimá-la, minhas filhas próximas, e quando eles declararam a morte dela, eu abracei minhas filhas, falei, mamãe está bem, mamãe não está aqui. E elas aceitaram. É claro que eu já venho fazendo TARES com as minhas filhas já há quase 2 anos, sobre essa questão de vida e morte, dessoma, né? E eu acredito piamente que esse entendimento da morte, né, da dessoma, no papel da evolução humana, minhas filhas entenderam bem. Tanto é que elas estão muito bem, elas entenderam o que se passou, que foi só um descarte do corpo biológico, né? Claro que tem o luto, de vez em quando dá saudades, dá aquela tristeza, mas a TARES associada à energia que todos vocês me ajudaram, a alguns grupos que eu mandei para a Tenebres, toda essa energia fez com que esse momento difícil fosse passado bem mais fácil. Eu já passei por lutos antes da Conscienciologia, né, quando eu não lembrava ainda do curso intermissivo, e era muito sofrimento. Dessa vez, não. Um entendimento, né, que é somente um descarte do corpo, e um entendimento também que a minha querida Kézia, ela foi acolhida. Eu não senti a presença dela aqui em lugar nenhum. Joguei energia no corpo quando eu tive chance e não tinha mais nada, né? Eu falei, não, tudo bem. Lembrando também que em novembro do ano passado eu tive a premonição que ela ia falecer, nítida, mostrava os pulmões dela, mostrava o coração, como se fosse heteroscopia, né? Eu conseguia ver, mas eu ficava renegando. Não, isso não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer. Ela é muito jovem, ela é da minha idade, tem 52 anos, né? E minha filha também teve uma premonição 2 semanas antes. Ela se viu projetada no quarto da mãe e uma voz falava no ouvido dela: sua mãe faleceu. Bem nítido. Eu falei, filha, foi bem nítido? Foi. Eu ia passando andando, via a minha mãe deitada e uma voz falava, olha, sua mãe faleceu. Tal, né? E durante todo esse período, já tem quase 3 semanas, o que eu percebo nitidamente aqui em casa, que minhas filhas estão bem, que elas entendem claramente isso, que a mãe delas está muito bem. Minha sogra, que é cristã, é evangélica, que os evangélicos sofrem muito quando tem uma perda assim, né? E a minha Kézia, ela estava longe da igreja há 10 anos. Então, para o cristão, se você está longe da igreja e você morre, você vai para o inferno, né? Não tem meio termo. Então, eu achava que ela ia ficar muito abatida, muito sofrida, mas ela falou, Carlinha, todo mundo me chama de Carlinha aqui, tá? Carlinha, eu estou sentindo que ela está bem. Não sei, eu sinto um conforto tão grande assim dentro de mim, que eu sei que a Kézia está bem. Eu falei, não, eu chamo ela de irmãzinha. Não, irmãzinha, a Kézia está bem. A Kézia está bem. Eu acho que Jesus salvou ela. Salvou, com certeza. Salvou, ela está ótima. Então, o que eu percebo é que essa assistência dos amparadores ao meu redor, das minhas filhas, de todos os cristãos que estão aqui ao redor, dos primos, tias que vêm, está todo mundo bem.
não está aquele sofrimento, aquela dor. E a Kézia, ela era uma pessoa que tinha uma força presencial tremenda. Ela foi professora a vida inteira. Ela era uma pessoa que tinha milhares de amigos, mas muitos amigos mesmo. E ela ajudava muitas pessoas, sabe? Ela tinha um coração de ouro, né? E quando foi agora dia... E eu falava com minhas filhas, olha, quando eu encontrar com a sua mãe, eu digo como ela está. Dia 15, na madrugada do dia 15, eu me encontrei com a Kézia. Eu lembro que eu olhei para o lado direito e ela estava aqui, muito mais jovem do que dos 52 anos, loira, toda bonita, sorrindo. Aí eu abracei ela, falei, você está bem? Tá tudo bem? Ela falou, tá tudo bem comigo. Aí a gente saiu andando, eu falando, olha, tá tudo bem lá em casa, e abraçando com ela, e muito lúcido. Eu estava projetado, muito lúcido com ela. Aí eu falei, você quer falar alguma coisa para as meninas? Aí ela deu uma entristecida assim, falou, não, por enquanto não. Aí ela chegou, se abateu, né? E eu voltei para o corpo, fiquei muito agradecido pela experiência, contei para minhas filhas, elas ficaram muito felizes, né? E agora, dia 21, minha filha mais velha disse que se viu no quarto, a mãe se maquiando, que a mãe era muito vaidosa, né? Se maquiando, ela olhando aquilo, daqui a pouco deu um estalo, ela, eita, eu estou projetada, que eu já converso muito com a minha filha já teve experiência assim também, né? Ele, estou projetada. Aí ela disse, oi mãe, tudo bem, como é que você tá? Aí ela disse que a mãe começou a ficar um pouco emocionada, né? Aí ela lembrou do que eu sempre falo para ela, olha, projeção não cabe emoção. Aí ela disse, aí ela mudou de assunto, não mãe, como é que tá as coisas? Mas lúcida também, ela viu a mãe bem, remoçada, bonita, jovem, aí conversou com ela, abraçou e se despediu dela também. Minha filha menor sonhou com a mãe, mas não teve lucidez de saber que estava projetada, né? Diz que a mãe, bora nas festas, tal, não sei o quê, e tal. Eu só queria resumir dizendo que duas coisas são importantíssimas na Dessoma mesmo. É você ter a tara e saber que a Dessoma é só um passo, é só um descarte, e a energia que envolve tudo isso, que envolve os seus, que envolve todo mundo que está aqui ao redor. Eu sou muito grato. Assim, teria um monte de outras sincronicidades que eu poderia contar, que culminaram com a dessoma da Kézia. Tudo foi proporcionado para ela chegar nesse ponto e falecer. Não foi um caso assim, puf, morreu, entendeu? 2 semanas antes, ela chegou para mim de morrer e falou assim, você põe girassol no meu túmulo? Eu falei, por que você está falando isso, cara? Não, porque eu gosto de girassol. Você vai pôr girassol? Eu falei, põe. E ela estava com isso na cabeça, ela estava sendo preparada. Ela aposentou o ano passado e estava num dos melhores momentos da vida dela. Nós estávamos separados há 2 anos e meio, mas éramos amicíssimos, amigos. Eu vim aqui toda semana, né? E tem sido uma experiência não dolorosa, tem sido uma experiência de realmente saber que a assistência cuida da gente, né? E que o conhecimento de como a multidimensionalidade, a serialidade e tudo isso faz com que a gente não sofra. Era isso o meu relato, a experiência que eu tenho vivido, e novamente agradeço a todos que mandaram as melhores energias para mim. A gente que agradece, viu, Carlos? Então, eu vou subir o vídeo da Gisela, que ela preferiu fazer um vídeo porque às vezes dá problema de internet por conta de diferença de frequência, às vezes cai a internet lá. Então, ela fez um vídeo, eu vou subir o vídeo e depois, então, ela conversa com vocês ao vivo, tá bom? Minutinho só. Aí sumiu o vídeo. Espera um pouquinho que eu vou ter que procurar de novo o vídeo. Como é que eu faço, hein? Bom dia a todos. Meu nome é Gisela Dutka Quiriqueri e hoje eu farei uma apresentação explicando conexões percebidas
por mim entre o vetor para-reorganológico apresentado pelo professor Walter na reunião anterior e efeitos na reorganização intrafísica em bolsões holopensênicos onde eu atuo. Eu também gostaria de relatar o uso do diagrama de Venn para identificar pontos de convergência de assistência. Primeiramente, vou contar para vocês um pouquinho sobre mim. Eu nasci no Brasil, na cidade Apucarana, no estado do Paraná, e atualmente resido na Alemanha, onde trabalho como professora da escola virtual dentro das bases americanas. Aqui eu efetuo pesquisas e estudos com a ACPEC, onde iniciei a Aprocim e trabalho voluntário desde 2018. Também, através da ACPEC, fiz cursos de docência para atuar em inglês. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar, caminhar e estudar as tradições locais. Eu tenho 51 anos e tenho atuado em relações humanas com conexões de apoio a refugiados, ações de antidiscriminação, integrando culturas e raças. Residi e trabalhei em vários países e, portanto, pesquisei e estudei muitas tradições. Sou também entusiasta pelo ensino virtual. Trabalho como designer institucional de cursos e websites em inglês e português. Sou casada com o Paul Dutka Kirikeri. Temos uma filha, Ana Lua, e a minha mãe, Donata, reside conosco na Alemanha. Agora, vamos explicar um pouquinho sobre os setores de atuação multidimensionais. O primeiro são as bases militares americanas, localizadas na Alemanha e em outros países. Também atuo pensando na Associação Municipal de Enkenbach-Alsenborn, onde temos 7 vilas. E também atuo para a preservação da biorreserva da Unesco, da primeira reserva transnacional da Europa. Um pouquinho da história da Aprocim na Alemanha. Em 2018, iniciamos a Aprocim nesta casa. Depois, passamos para o aproximário na vila de Enkenbach, que fica do outro lado da rua da prefeitura da Associação das 7 Vilas. Aqui vemos a Nilza, a professora Virgínia e eu. A sustentabilidade assistencial foi muito forte para a implementação da Aprocim de Enkenbach-Alsenborn. E somos muito gratas por isso. Recebi também a informação de que este local será um epicentro de apoio aos aproximadores da Alemanha. Este campo energético se encontra dentro de um triângulo que liga Bruxelas, Frankfurt e Estrasburgo.
Durante o exercício da nossa reunião no mês passado, eu recebi uma informação de que o vetor para-reurbanológico é um ponto muito importante, porque pode ser identificado como um ponto de convergência para interassistência. E também pude ver claramente a conexão através do diagrama de Venn, mostrando a assistência precisada baseado nos pontos de convergência. Apesar dos problemas parecerem ser independentes, esses pontos estão presentes e é importante que cada aproximador compreenda aonde atuar e como usar o vetor para-reurbanológico. Gostaria de dar alguns exemplos locais aqui da área da Floresta do Palatinato. Nas fotos a seguir, vocês poderão ver efeitos reurbexológicos em várias áreas intrafísicas da sociedade desta região. Como aqui podemos ver a área abandonada atrás da Igreja Católica, em 2018. E nesta foto vocês já podem ver a mudança em 2020. Nessas fotos, mostro uma outra área histórica de Enkenbach, o estado em que estava antes do início da APROCIM, uma área usada para drogas. E depois de 10 meses de APROCIM, aqui está a mesma área, um local onde agora as famílias se reúnem e aproveitam para aprender da história local. Essas fotos a seguir, eu gostaria de mostrar um pouquinho sobre os estudos das histórias dos celtas na Europa. São várias tribos. E na área onde estamos, encontra-se os esquícios arqueológicos da maior cidade celta, de muitos anos atrás. Caminhando por aqui, encontramos muitos túmulos e com escavações existem vários artefatos que podem ser recuperados. Aqui vocês podem ver a foto da reprodução de um túmulo celta. Tudo que foi encontrado aqui hoje em dia está em um museu. Neste túmulo podemos ver pedras com faces. O que será que elas nos lembram? Nas próximas imagens, vocês verão retratos da biorreserva local. É uma reserva muito grande que se divide entre a França e a Alemanha. Este é um local de energia abundante. Assim como podem contar a vocês os professores Virgínia e Walter, que aqui estiveram em 2019. Deste local, onde estão os professores, se caminhamos na direção ao coração da floresta, por 9 quilômetros, chegamos a uma nova localização, novo ponto de transformação, que agora também fará parte da história da APROCIM na Alemanha. É a floresta Stampf. Pois aqui encontramos outros caminhos celtas, ligando vários pontos da floresta, com muitos locais de energia. Porém, não podemos esquecer que este local tem sido parte da história bélica da humanidade, tanto na época dos celtas, na época dos romanos, como também na época da Revolução Francesa, pois esta área pertenceu à França e à Alemanha, foram locais e campos de muitas batalhas.
Aqui também existiram muitos treinamentos e batalhas durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. O ponto de apresentar todo esse histórico é para também explicar para vocês conexões que percebo entre a escala acipequiana planetária, explicada pelo professor Walter na reunião passada, e o impacto que vejo nos setores holopensênicos onde atuo. Após a implementação da APROCIM nesta região, podemos ver uma otimização das reurbanizações e na positividade das atividades. Coloco como uma hipótese na minha pesquisa a ideia de que, como esta área foi um palco de batalhas por muito tempo, várias reurbanizações já aconteceram e daqui a agora podemos expandir para a otimização da interassistencialidade multidimensional. Ponto que países como o Brasil ainda necessita de muito trabalho energético para que se supere este impacto intrafísico dos problemas que vemos, tanto do racismo, do Covid ou do aquecimento global. Comparar os resultados que vemos na sociedade intrafísica desta região e na escala acipequiana planetária, podemos ver que existe uma diferença em dois setores, tanto no setor do Covid como no setor do aquecimento global. Trago, então, a hipótese que talvez esses setores já tenham sido trabalhados por muitos milênios pelas equipexes. Para finalizar, divido com vocês um pouquinho sobre a expansão dos setores da pesquisa na floresta do Palatinado. Estamos agora com uma sede numa pequena cidade chamada Weidenthal, que fica no centro da floresta, sendo conhecida pelos alemães como o coração desta região. A vila de Weidenthal está ligada a Enkenbach através de várias trilhas interconectadas, que foram usadas pelos celtas, com alguns lugares especiais tendo sido identificados em documentos históricos como sendo palco de trabalho de druidas. Muitos sinais enigmáticos para muitas pessoas. Porém, claramente, a região é fonte de energia imanente. Sinto aqui muito amparo no polir e no guiar da evolução de cada consciência. Energia positiva a todos e muita gratidão. Oi, pessoal. Então, se alguém quiser colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta, a Gisela está à disposição, então. Então, parabéns aí pela Gisela, né? Pela apresentação, pelo
pela pesquisa, né, e pela participação dentro da sociedade onde ela vive, aí em Kemba-Ausenborn, e também nessa nova proposta agora, com essa nova sede intrafísica. Então, nós todos aí desejamos as melhores energias para a Gisela, para continuar nesse processo todo interassistencial nessa região que tem holopensenes, né, ainda relativos aos romanos, aos celtas, a napoleônico e assim por diante. Então, a gente sabe que tudo isso ainda são resquícios planetários que precisam ser assistidos, né, dentro de uma reeducação ou uma ressignificação do holopensene bélico planetário. Então, todos nós desejamos aí as melhores energias para continuar dentro desse processo aí da interassistencialidade e fortalecer a APROCIM em toda a Europa, né? Então, as melhores energias para a Gisela e a sua família toda aí, tá? Alguém mais queira colocar alguma coisa? Sobre esse ponto de convergência do que você mostrou no diagrama de Venn, você não quer explicar um pouquinho melhor? Posso sim. Após o exercício, eu ficava vendo muito essa imagem, né? Porque quando a gente teve a explicação do professor Walter, foi falado muito sobre o Covid, que é um problema global, né? E, ao mesmo tempo que está tendo esse problema, por exemplo, eu também vejo problemas com aquecimento global, que eu chamo de AG, porque não cabia no meu gráfico, e que eu escuto muito através do meu trabalho na base, também com a defloração da Amazônia, algumas coisas que a minha filha está fazendo. E o problema, né, do Black Lives Matter, que é o racismo, que está sendo um problema muito grande nos Estados Unidos, e eu estou muito conectada com isso através do meu trabalho, porque já tenho feito esse trabalho de conexão e relações humanas dentro das bases onde eu trabalho profissionalmente, já há 15 anos. Então, isso tudo meio que se aflorou. Então, a gente pode ver que são 3 problemas que estão realmente afetando o mundo. E às vezes, através de várias leituras, também existe uma hipótese de alguns professores da área de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, que fala sobre a razão por que esse vírus do Covid está se alastrando tão rapidamente, muitas coisas assim. Então, me veio muito à mente esse diagrama de Venn, onde você intercala e procura ver quais são as relações que podem existir entre esses maiores problemas. E aí, como eu estou, né, dentro da Alemanha, né, na União Europeia, as bases americanas aqui e o Brasil, eu estou sempre olhando os problemas por 3 prismas, sempre nesses 3 locais. E me veio muito essa intenção, com qual é a conexão e como usar esse vetor explicado pelo professor Walter para entender por que em alguns lugares a gente pode falar é falta de investimento na educação, tem muitas explicações que muitas pessoas colocam hoje em dia, né, principalmente na mídia, mas vendo tudo isso de uma perspectiva multidimensional, por que, por exemplo, aqui na Alemanha, o Covid, na área onde eu estou, são 34 casos que aconteceram. Existem vários em lugares maiores, mas aqui realmente todos os casos se recuperaram, ninguém morreu. Então a gente escuta daquela história tão difícil, mas realmente no dia a dia dessa região isso não está acontecendo. Mas existe já há vários anos aqui uma coisa muito intensa dos refugiados da Síria que foram trazidos para cá. Então eu procurei ver o diagrama, usar o diagrama de Venn para entender por que as relações desses problemas, né, desses 3 grandes problemas que eu tenho visto em vários locais, nos Estados Unidos, no Brasil e aqui na União Europeia, onde eu estou atualmente. E isso me traz muito ao fato
assim, da história do passado, né? Por que que a base americana está exatamente aqui nesse local, que atualmente é um local muito pacífico, né? E é onde nós temos as sedes agora do Aproximário, tanto em Enkenbach quanto em Weidenthal. Mas quantas batalhas não foram aqui já lutadas e quantas reurbanizações já não passaram neste local para agora ter realmente uma situação que já não estamos mais num local hospital, mas sim num local escola, num local de muito apoio. Então, foi isso. Eu acho que para cada aproximador, e para mim foi muito importante poder entender esse vetor que foi apresentado na vez passada, de acordo com os setores e bolsões que a gente está tentando atuar e tentando melhorar. Assistência, né? Bacana, muito bom. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Bom, então a gente vai dar continuidade. Bom, então, para que a gente possa entender um pouco mais, né, dessa questão da interassistencialidade planetária, a gente tem que entender um princípio muito básico, muito fundamental, que é o conceito de cidadania multidimensional ou cidadania cósmica. Então, quando a gente começa a fazer uma reflexão em cima desse tema, inicialmente a gente encontra um conceito já convencional de cidadania, que a cidadania, então, de uma maneira convencional, é aquele indivíduo que habita uma cidade, né? E a cidade, portanto, seria uma área geográfica, tá? E sendo uma área geográfica, ela teria uma densidade populacional. E essa densidade populacional nós entendemos como uma sociedade, um agrupamento de pessoas que corresponde a uma sociedade dentro da dimensão intrafísica. E a ciência que estuda os conceitos dessa sociedade é a sociologia, que estuda os tipos de relacionamento entre as pessoas que participam dessa sociedade. E dentro da maturidade dessa sociedade, ou para que se atinja uma maturidade, né, de vivências sociais nesse grupo, surgiu uma ciência social chamada de direitologia, a ciência do direito, onde ela então estabelece direitos e deveres para os cidadãos que participam dessa sociedade intrafísica. E devemos entender um aspecto muito importante, que é a política. O que vem ser, então, a política dentro de um agrupamento social? Seria, então, a maneira de como essa pessoa interage com os demais, dentro do respeito dos direitos e deveres, apesar de toda essa atividade preservar a individualidade. Cada um pensa de um jeito inerente a si próprio, mas dentro desse grupo ele teria direitos e deveres para que ele possa manter a homeostase, o equilíbrio desse grupo social. Então, a política seria o quê? O jeito de atuar, a maneira de atuação dentro desse grupo social. E a maneira dele atuar, geralmente dentro de um grupo social, se fundamenta no conceito de ética desse grupo. Então, toda a sociedade tem o seu conceito de ética. E dentro desse conceito de ética é que a pessoa vai fazer as suas interações, vai exercer a sua política, que é a sua maneira de interagir nesse grupo social. Então, esse é um conceito bem simples, elementar, não estamos aqui querendo fazer um estudo aprofundado de politicologia ou de sociologia, mas, enfim, um apanhado geral para que a gente tenha condições de entender a sequência desses slides. Então, na sequência, vem o conceito de cidadão ou cidadania multidimensional ou cidadania cósmica. Então, nós que estamos aqui no intrafísico, nós temos um papel de cidadão convencional,
com os nossos direitos e deveres, e temos também, pela assunção da multidimensionalidade, o papel de cidadania cósmica. Então, participamos da cidade e participamos também da paracidade. Participamos de uma área geográfica e também participamos de uma área parageográfica. Ou seja, participamos do cosmos. Participamos de uma sociedade intrafísica e, ao mesmo tempo, de uma sociedade extrafísica. Portanto, nós estamos inseridos num contexto sociológico e também num contexto parasociológico, que é a sociedade extrafísica. Nós temos as nossas obrigações dentro da direitologia, assim como nós temos também as nossas obrigações dentro da paradireitologia e dentro da parapolítica e da politicologia, também fundamentados no conceito de ética e também da cosmoética, ok? Então, a política nós entendemos, pessoal, que é uma maneira da pessoa agir, atuar em conjunto, dentro de um conjunto de normas ou de regras, né? E atuando de uma maneira participativa dentro da sociedade, para atingir um objetivo em comum. Então, todo cidadão convencional deve contribuir com as autoridades, com os gestores, deve contribuir na preservação do patrimônio público. Isso aí são direitos e deveres do cidadão comum, que é importante que a gente entenda isso. Então, ele tem que ter uma ação participativa dentro da sua política, que é a democracia, a sua participação cada vez maior dentro de um processo democrático na sociedade em que ela atua, tá? Agora, a parapoliticologia seria, então, né, a maneira dele se articular de uma maneira multidimensional, visando com isso a integração das consciências e de todos os princípios conscienciais no fluxo cósmico. Então, à medida que o cidadão convencional participa, contribuindo com as autoridades na preservação do patrimônio, a parapoliticologia, ou seja, a atitude do cidadão multidimensional cósmico, se refere na qualificação das suas articulações multidimensionais, no sentido de integrar todas as consciências e os princípios conscienciais, não mais na constituição de um país, mas na constituição cósmica, no fluxo cósmico. Porque a política se refere direitos e deveres de uma Constituição federal, ou municipal, ou estadual. A parapoliticologia se refere à articulação multidimensional dentro dos paradeveres e direitos relativos ao cosmos. Então, não é mais a um país, mas ao contexto cósmico. Então, a parapolítica seria o quê? A habilidade no trato das relações entre as consciências intra- e extrafísicas, todas elas fundamentadas no princípio da cosmoética, do universalismo, do max-fraternismo e interassistencialidade. Então, o que é fazer parapolítica? O que é ser parapolítico? É você atuar multidimensionalmente dentro dos pretextos da cosmoética, universalismo, max-fraternismo e interassistencialidade. Então, por exemplo, no relato da professora Gisela, da aproximadora Gisela, ela trabalhando com os refugiados, dentro de um contexto cosmoético, dentro o anti-segregacionismo. Então, ela está tendo um exercício parapolítico, porque ela está atuando em contextos da cosmoética, do universalismo, macrofraternismo e interassistencialidade. Então, é uma postura parapolítica. Isso é muito importante que a gente possa entender. Então, a escala Sipeciana, né, ela corresponde, ela representa um conjunto de valores hipotéticos, né, que são resultantes de uma equação para-reurbanológica.
que foi elaborada pelo Colegiado Técnico-Científico da CIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, no ano de 2020, com o objetivo, com a proposta de medir, de mensurar a magnitude dos impactos sociais em um ou mais setores holopensênicos, em um ou mais países, em uma ou mais cidades e assim por diante, e também em relação aos seus bolsões, supostamente decorrentes das reurbanizações extrafísicas por meio do estudo dos vetores para-reurbanológicos. Então, na sequência, essa equação acipeckiana, ela é representada por essa equação que a gente está vendo, tá? E ela se refere ao planeta. Poderia ser uma equação acipeckiana relativa a uma cidade somente, a um estado, a um país. Mas aqui, no caso, a equação acipeckiana ela foi aplicada a nível planetário. Então, no dividendo, né, que é a parte superior dessa fração, tá? Então, a gente está aqui apontando, né, o dividendo, tá? Representa a somatória dos setores holopensênicos que foram atingidos pelas reurbanizações extrafísicas, que podem ser cidades, estados, países e assim por diante. E o segundo membro dos dividendos, aqui em cima, se refere à somatória dos bolsões holopensênicos, das áreas das cidades, das áreas dos países, assim por diante, que foram atingidas. Tá? E embaixo, no divisor, representa, então, uma constante que ela representa o número de países, ou número de cidades, ou número de bolsões que você está representando nessa equação. Então, aqui o exemplo, nós pegamos inicialmente o vetor para-reurbanológico, que ele mostrou o início da reurbanização extrafísica, refletindo no ambiente intrafísico na cidade de Wuhan. Tá? Então, é colocado o número 1 porque é somente nesse local, Wuhan, que nós estamos considerando esse vetor para-reurbanológico. E o bolsão de Wuhan, que foi atingido inicialmente, foi, logicamente, o bolsão da saúde, depois da economia e depois da política, correto? Então, nós teríamos 1 vezes 3 dividido por 193, que é a representação na escala da repercussão no planeta sobre a urbanização extrafísica, e nós vimos, então, uma numeração muito baixa, correto? Isso tudo foi visto no encontro passado, mas agora, como assistir esses bolsões, então, da saúde, da economia e da política? Como é que se assiste isso tudo? Então, tem a participação do cidadão convencional, através do conceito da administração pública. Então, a administração pública de Wuhan é que vai fazer assistência. Ou da China é que vai fazer assistência para esses bolsões, como fazendo isolamento social, o uso obrigatório de máscara, desenvolvimento de medicação, enfim, trabalhando certas áreas de comércio, evitando o comércio de animais exóticos e assim por diante. Então, isso tudo são posturas assistenciais dentro do convencional. E isso tudo está inserido num contexto que a gente chama de administração pública. Os gestores públicos vão fazer esse tipo de assistência. Mas existe, então, um outro conceito que a CIPEC iniciou como uma iniciativa planetária pioneira, que é a era da para-administração pública. Então, não adianta só você exercer a administração pública. É importante também que a gente atue na para-administração pública. Então, é um conceito que a CIPEC criou, que a para-administração pública é uma proposta de um campo de estudo dentro da paradireitologia para descrever a possível atividade assistencial em conjunto de consciências intra- e extrafísicas.
tarefas assistenciais de equipes intrafísicas, extrafísicas, todas elas com o objetivo de realizar uma Max Proex planetária, com o objetivo de contribuir, né, de uma maneira assistencial ao modo de uma paragestão pública de característica multidimensional, dentro dos preceitos das leis cósmicas em certas áreas da sociedade, como educação, saúde, cultura, política, meio ambiente, dentro de um setor holopensênico estabelecido, inicialmente. Então, seria a assistência multidimensional a esses bolsões, tá? Além da administração pública, entrando na era da para-administração pública e dentro da era da para-administração pública, a era do surgimento, do irrompimento da interassistencialidade planetária. Então, são duas eras trabalhando concomitantemente, duas novas eras. A era da para-administração pública, que é você considerar, administrar uma cidade, um país, um planeta, dentro do aspecto multidimensional, multiexistencial, e a era do irrompimento da interassistencialidade, que é a era da preemência e da urgência interassistencial em várias áreas da sociedade intrafísica, né? Então, dentro desse contexto, existe aquilo que nós trabalhamos desde 2003, que é a técnica energética para-harmonológica. A APROCIM, Atividade Pró-Conexão Interassistencial Multidimensional. É uma atividade teórica e prática da cidadania multidimensional. Então, a APROCIM é uma prática parapsíquica, né, grupal, coletiva, semanal, que compreende o conjunto sinérgico, fraterno, universalista e cosmoético de consciência e consciex interconectadas ao objetivo de cooperar na interassistência em prol das reurbanizações extrafísicas e decorrências multidimensionais. Então, o que a gente pode também entender? De acordo com a equação a Sipeckiana, né, na escala Sipeckiana, a gente pode entender o nível evolutivo do planeta. Se a escala Sipeckiana tiver um valor muito alto aqui, significa o quê? Que provavelmente esse planeta está com um processo dentro de áreas da sua sociedade intrafísica numa entropia anticosmoética muito grande. Porque quanto maior o número aqui de entropia anticosmoética, vai dar um valor muito grande na escala Sipeckiana. E um valor grande, então, na escala Sipeckiana planetária pode representar um planeta ainda carente de um processo de reurbanização extrafísica. O nível evolutivo do planeta ainda está carente de um processo todo mais assim sutil. Compreende? Então, quanto menor a escala Sipeckiana, pode representar um planeta mais evoluído. Por quê? Porque setores da sociedade intrafísica e, portanto, da sociedade extrafísica estão estáveis dentro de uma condição, de uma qualificação cosmoética. Então, é um planeta já escola, que já não é mais assim turbulento, não tem mais um nível de belicismo grande. Então, não tem muito o que se trabalhar a nível de reeducação ou de reciclagem. Então, geralmente, a escala Sipeckiana vai ter um valor menor relativo a esse processo evolutivo planetário. Então, a escala Sipeckiana pode representar também, dentro de um planeta, a sua posição evolutiva, na escala evolutiva planetária. Então, surge aqui, aí tá vendo? Nem tinha pensado nisso, mas já está surgindo um outro assunto aí. A escala evolutiva planetária dentro de uma galáxia. A escala Sipeckiana pode representar um número que vá sugerir a posição
do planeta dentro de uma escala evolutiva galáctica, não é? Então, sei lá, são coisas aí que nós estamos dentro disso, nós é que estamos trabalhando com esse conceito, e é importante que a gente se pergunte por que eu estou nessa, né? Por que eu estou nessa com um grupo falando de escala assim pequena planetária, que pode indicar um nível evolutivo do planeta numa escala evolutiva. Então, puxa vida, né? Eu acho que tudo isso a gente já trabalhou, já se preparou para vir fazer esse tipo de trabalho, trazer essa Cyberpon para o planeta, discutir, refletir, colocar como um tema de pesquisa, possibilitar mais investimento pesquisístico em cima desse tema. Então, está aí, todos nós, nesse encontro mensal, nós estamos aí para desenvolver todas essas ideias, todas essas reflexões, e a gente convida, então, todos vocês a participarem disso, e principalmente fazer a autorreflexão. Puxa, como é que eu vim parar nisso? Eu tenho alguma coisa a ver com curso intermissivo, não é? A nível planetário? Que tipo de curso intermissivo é esse? Não é? Veja só, nós estamos falando de interassistência planetária. Então, que curso intermissivo você participou? Quem eram as consciências que norteavam esse curso intermissivo? Eram evoluciólogos, equipes de serenões, equipes de consciências extrafísicas extraterrestres, dos planetas irmãos? Que tipo de coisa toda a gente trouxe aqui para fazer esse trabalho? Porque, na verdade, a APROCIM é um encontro, um grande encontro semanal interassistencial entre equipes extrafísicas e intrafísicas assistenciais, com equipes de consciências de holopensenes, de evoluciólogos, de serenões, de planetas irmãos, da central extrafísica de energia, com o holopensene de consciências que participam das centrais extrafísicas da fraternidade, da verdade. Poxa, que tipo de coisa que eu estou participando, né? Que tipo de participação eu estou tendo, né? Qual o meu merecimento para participar desse grupo todo, né? De onde vem essa permissão para participar desse grupo? Quer dizer, esse comprometimento dentro dessa visão planetária e assim por diante. Então, isso não quer dizer que nos dê um medalhão ou sabe, nada disso, mas assim, isso nos dá uma oportunidade de ser uma mini peça, tá? Dentro de um processo max assistencial planetário multidimensional. Então, eu acho assim que nós devemos entender o nosso papel e valorizar, autovalorização interassistencial. O Carlos fez um comentário muito importante, pode ampliar. O Carlos fez um comentário muito importante, que foi assim: minha ex-esposa era boníssima, tinha um coração enorme. Isso é fundamental dentro de um processo evolutivo, você se doar para outras pessoas. Isso é o que funciona, gente. O que funciona não é o que está na cabeça. O que funciona é o que está no coração. É aquilo que você fez, o seu exemplarismo na interassistência diária. Então, isso é fundamental para você ter uma boa dessoma, uma redessoma incrível, um direcionamento evolutivo incrível. Isso pode ser o que conta, principalmente dentro do processo evolutivo. Então, ela já está bem, todos estão bem. Poxa, boníssima. Isso é fundamental dentro de um processo evolutivo. Isso a gente observa. Eu já observei muitos relatos em cima desse contexto. Pessoas que tinham um certo vício, pessoas que você olhava, não via nada assim de nossa, mas era boníssima, ajudava muita gente. E a dessoma dessa pessoa foi fantástica. A evolução dessa pessoa foi fantástica. Era um santo? Não, não era um santo, mas ele doava muito para as pessoas, ele fazia uma assistência muito grande às pessoas. E a gente via que a dessoma dessas pessoas e a pós-dessoma eram
um caminhar assim muito equilibrado, muito positivo e muito dentro do contexto evolutivo qualificado, por causa dessa doação. Bom, e em relação ao que nós estamos falando é que nós, com a Procim, fazendo essa doação planetária semanal ou diária, de acordo com outras técnicas existenciais, também tem um reflexo dentro da meritocracia evolutiva. Você tem os seus méritos dentro da sua ficha evolutiva pessoal. Não é? Então, quando você pensa grande, porque veja como é que é a história. Assistir, né, você pode assistir pessoas. Agora, assistir grande é assistir o planeta. Né? Assistir, independente se é preto, branco, se é brasileiro, se é chinês, enfim, isso é assistência em grande nível, em grande porte. E a Procim, então, nos traz essa oportunidade de fazer uma assistência planetária. Então, eu acredito que todos nós estamos de parabéns e, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, o nosso tempo está aí quase que no limite. Eu queria colocar então, rapidinho. Vamos lá. Eu percebi, assim, no relato do Carlos e da Gisela, né? Na realidade, ratificou uma coisa que a gente vê acontecer com o grupo de aproximadores, né? Essa questão do movimento de assistência, ele acontece com a gente, aí a gente percebe que mesmo ninguém participando, nem sabendo que existe a Procim, esse movimento assistencial, ele vai para o nosso grupo, a gente consegue perceber isso, e esse movimento assistencial se reflete nos locais onde a gente tem o nosso estudo, a nossa pesquisa, porque é ali que a gente consegue ver, que nem a Gisela colocou lá o bolsão dela, as vilas de Equembá, e ela então fotografou na época, mas foi o período, foi o bolsão que ela estava estudando. Aí eu fico pensando, isso daí é o que a gente pegou, aquela oficina que a gente escolheu só para ver o movimento assistencial. Mas imagina fora disso, que a gente não tira foto, que a gente não pesquisa, como não deve haver esse movimento e a gente nem percebe o tamanho da nossa pequeníssima participação, mas eu entendo que seja com um reflexo muito grande. Sabe? Apesar da gente ser uma mini pecinha, uma micro peça, o reflexo daquilo que a gente faz se mostra muito grande. Isso a gente vê na nossa vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta e que a gente ama, e nesses setores que a gente pesquisa, e eu entendo que mesmo onde a gente não pesquisa, as coisas estão acontecendo e a gente não tem condição de ver, né? E isso é, para mim, uma sinalética maravilhosa. O Walter, quando falou o que será que a gente fez, ou que a gente, como é que a gente chegou aonde a gente está hoje, com esse grupo, né, de aproximadores, assim, à frente de um monte de dificuldades, aí a gente manteve tudo isso. E quando ele falou isso, eu levei um banho de energia, porque para mim foi assim uma confirmação de um compromisso que a gente se programou no curso intermissivo, e a gente teve a felicidade, não sei qual merecimento, meu pelo menos, mas a felicidade da gente conseguir se reencontrar e manter esse compromisso aqui. É isso. Muito obrigada aí. Alguém mais, gente? Vamos lá. Então, lembrando aí que o mês que vem, então, quem quiser participar com algum comentário, com algum artigo, comentar alguma situação, algum exemplo, enfim, fique bem à vontade, e porque é assim, a gente está também reforçando a própria Aprocim com os relatos de cada um, né? Então, vocês todos estão convidados aí, e então estamos abertos para receber as inscrições sobre qualquer coisa que vocês queiram falar, lógico, dentro do contexto da conscienciologia, do paradigma consciencial, né? Tá bom?
E muito obrigada, pessoal. A gente se vê, então, no próximo último domingo de agosto, tá bom? Muito grande para vocês. Parabéns aí. E um excelente domingo. Beijão para todos. Pessoal, Tá bom? ótimo dia. Tchau, pessoal. Bom descanso. Beleza, vamos lá. Descanso.